Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. No Estação dessa semana falaremos sobre ação de extensão, produção de peças anatômicas para exposição e divulgação científica. Fique conosco, Estação está no ar. As convidadas são Bianca Mastrantonio, doutora em Paleontologia de Vertebrados, ilustradora científica e técnica em Anatomia e Necropsia do Laboratório de Anatomia Humana da URGS. E as bolsistas do projeto, Tainá Melo e Bruna Brito, que estudam enfermagem na URGS. Boa tarde, Bianca, Tainá, Bruna, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Então, de onde surgiu a ideia de produzir as peças anatômicas e qual a finalidade? Boa tarde, Mariana. Essa ideia de produzir peças anatômicas, ela surgiu em segundo semestre de 2015. A gente teve a ideia de lançar um curso de dissecação anatômica. Então, porque até o momento, a dissecação anatômica ela era exclusiva para alunos do curso de medicina e ela somente era realizada durante as aulas. E aí, durante as aulas, acabava que os alunos não conseguiam ter uma orientação tão adequada, não tinham um horário exclusivo para essa atividade, né? Ficava um pouco mais conturbado, assim. E aí, a gente pensou, então, em lançar esse curso de dissecação, que a ideia começou com o curso. Esse curso a gente abriu para todos os cursos da área da saúde, que já tinham tido a disciplina de anatomia humana. E a gente teve já na primeira turma uma procura enorme, assim, de alunos fazendo fila no dia da inscrição. E a gente teve já alunos no primeiro semestre da enfermagem, da biomedicina, da odonto e da medicina. Então, assim, começou com isso. Aí, nesse primeiro semestre, o pessoal teve o curso, alguns se destacaram em interesse pela anatomia, né, e pela dissecação também. E aí a gente viu essa possibilidade, então, de dar continuidade a esse trabalho, preparando peças especiais, que é o que a gente chamou, né? Peças direcionadas, assim, para o ensino da anatomia. Então, a gente preparava especificamente lá uma peça de vascularização, por exemplo, né? Uma peça de coração, uma articulação de membro superior. Então, coisas bem direcionadas para o ensino da anatomia. Então, aí a gente lançou esse projeto, a gente selecionou 4 bolsistas, que aí a gente colocou como pré-requisito, então, eles terem cursado o curso, né, já terem feito o curso de dissecação. E aí a gente teve, então, os 4 bolsistas, que é a Tainá, a Bruna e a Andressa, e um aluno da medicina, que foi o Rafael. Então, a ideia foi essa, a gente começou assim, vamos, então, dar uma oportunidade desses alunos continuarem dissecando, e a gente ter a possibilidade de preparar peças que vão servir tanto para aula quanto para possíveis exposições e divulgações também da anatomia junto a escolas, né, com a comunidade em geral. Essa foi a ideia inicial. E como a senhora já falou, os alunos que participam do projeto, eles são egressos do curso de dissecação anatômica do Laboratório de Anatomia Humana da URGS. E qual a relação entre os dois projetos? Ela é bem íntima. Então, a gente tem assim, eu lancei primeiramente os dois, né? Tanto o curso quanto o projeto. Então, a gente tem, eles trabalham bem próximos um do outro, né? A diferença básica, assim, que os do projeto, como eles já têm uma experiência maior, eles trabalham com peças já mais especiais. Então, eles já fizeram o curso, eles já têm uma prática de um semestre, pelo menos. Então, a gente consegue dar para esses bolsistas peças mais delicadas, com uma direção já diferente. Mas eu trabalho junto com os meus 2 colegas técnicos, né? Nós 3 trabalhamos juntos, assim, no projeto. Eu só estive na coordenação. Agora até o curso está sob a coordenação do meu outro colega, né, o Werner Krebs. Então, a gente trabalha junto lá e os 3 se envolvem nos 2. Então, eles têm uma relação bem próxima, assim. E os possíveis integrantes do projeto já foram alunos do curso. No curso, conforme a gente ia dissecando as peças, por exemplo, o antebraço e mão, que foi o que eu dissequei, né? Aí, conforme a gente ia terminando as dissecações, no meu caso foi o antebraço e mão, aí a gente ia passando para outras peças que poderiam ser reformadas, vamos dizer assim. Daí, conforme eles viam como a pessoa estava desenvolvendo, eles davam peças um pouco mais direcionadas. E isso também acho que levou a facilitar a escolha deles para os alunos ingressarem no projeto. E como foi o processo de produção das peças anatômicas? Quais peças já foram feitas e ainda serão feitas?
Então, acho que é até interessante a gente comentar, a gente não falou ainda, que peças são essas, né? Da onde que vem esse material. Claro. Então, a gente tem no laboratório um programa de doação de corpos. As peças são corpos humanos, né? E as pessoas, elas podem fazer essa doação, onde elas vão até o laboratório e onde tem um termo de intenção de doação. Então, a pessoa mesmo faz um termo declarando que no momento do seu falecimento ela gostaria de doar o corpo para a universidade. Aí, no momento do falecimento, os familiares têm que concordar, né? Assim como ocorre na doação de órgãos, eles precisam autorizar. Então, a gente tem um número grande de doações, o que possibilita que a gente possa fazer esse trabalho e que possa renovar esse acervo, né? Do laboratório de anatomia, já que o laboratório ele serve todos os cursos da área da saúde, da URGS. É muito importante, né, isso, é muito importante essa doação e é muito importante essa renovação. Antes do projeto, eram só os técnicos que faziam, basicamente, essa produção de peças, né. Então, a gente teve um reforço grande, assim, porque a gente tem, desde fevereiro, são 4 bolsistas. Então, só nesse período, eles já produziram mais de 60 peças. Então, é um número considerável, então a gente consegue renovar esse material didático, que é bem importante, né? E a gente teve, assim, desde peças isoladas, como a Bruna falou, de repente, assim, a gente faz dissecações específicas, uma articulação de cotovelo, de uma mão, e também dissecações do corpo mais inteiro, assim. Eles fizeram uma dissecação, ficou muito interessante, que foi todo o sistema vascular. Então, eles dissecaram toda a vascularização e aí depois a gente coloriu, né, veias e artérias, então ficou super visual, assim, e bem mais fácil, né, para te identificar os vasos e identificar o que é veia, o que é artéria. Isso é bem importante tanto para as exposições, que a gente já fez, né, Portas Abertas, por exemplo, como para as aulas, né, para os alunos das aulas. No Portas Abertas foi bem interessante que o pessoal chegou, olhou, assim, porque eu acabei coordenando a mesa do vascular, que os bolsistas acabaram sendo divididos como coordenadores de tantas mesas, né, que houve no Portas Abertas. E daí o pessoal ficava muito enlouquecido, assim, porque como a gente pintou as veias de azul e as artérias de vermelho com tinta acrílica, ficava brilhante, assim, sabe? Ficava super exposto. Então o pessoal conseguia identificar super bem, até os vasos mais importantes, assim, que a gente chegou a comentar, dava pra ver super tranquilo, assim. Ficaram bem empolgados, com a peça em si. Eu acredito que esse entusiasmo do pessoal foi porque quando a gente olha no Atlas, as veias têm a cor azul e as artérias vermelhas. Tu chega no corpo, tu não consegue identificar visualmente. Então, eu achei extremamente interessante até para as aulas também, porque é mais fácil dos alunos memorizarem o que é veia e o que é artéria, até pela posição, com esse método que a gente fez de colorir. Então, a ideia é que a gente continue produzindo peças, e uma das peças que eles ainda não prepararam, que é as coisas mais complexas que a gente tem, que é encéfalo, né, e é sistema nervoso. A ideia é que eles comecem a fazer isso agora, que é a parte mais delicada. Então, eles já estão com bastante prática, já estão há mais de um ano dissecando, praticamente. Então, a ideia é que também comece a trabalhar com esse material, que é muito delicado, assim, exige bastante prática. E continuar com essa preparação dessas peças, até das que já foram feitas, e sempre a gente procura, assim, eles procuram fazer, às vezes alguma coisa diferente numa peça, um pouquinho diferente da outra, um ângulo que tu consegue observar melhor, de repente, numa peça ou em outra, justamente porque quanto maior for o número de peças, considerando que nós, né, temos uma variação anatômica muito grande. Então, se os alunos puderem observar vários tipos de variações, isso vai ser bem importante para o aprendizado deles, né? Porque os alunos da medicina mesmo, quando a gente vê no Atlas, é tão bonitinho, né? O coração tá sempre naquele lugar, ele tem aquele tamanho, aquela forma, aquela cor. Aí tu vai ver no corpo, pode variar muito, né? Sim. Desde tamanho, às vezes um pouquinho a posição também e tal. Então, é interessante eles poderem ver o maior número de peças que for possível, assim. Isso é bem importante para a formação. Como tem exemplo, assim, como o fígado, que eu já fui monitora de anatomia e eu recordo muito bem que o pessoal chegava e falava assim, nossa, como é grande. E daí a gente tinha variações de fígados com tamanho relativamente normais e fígados com tamanho grandes, até mesmo com metástase, com câncer. Então, por isso que a variação anatômica, até alguma patologia. Então, por isso também é importante dissecar vários corpos, várias peças, talvez do mesmo ângulo e também de ângulos diferentes para ver de outra forma, né? Quais atividades, eventos, exposições as peças já foram utilizadas? Então, esse projeto, o objetivo principal dele é a preparação de peças.
Mas, além disso, né, a gente tinha como também objetivo a preparação de exposições e, assim, e ações de divulgação. Então, o que a gente já fez foi em maio, o pessoal do projeto organizou a exposição do Portas Abertas desse ano, com uma metodologia um pouco diferente do que era feito antes, assim, porque antes era mais como só uma exposição mesmo, né? Então, as pessoas passavam, olhavam e tiravam alguma dúvida, assim. Esse ano a gente fez uma metodologia em que cada mesa, né, a gente selecionou 28 monitores, além deles, né, já monitores da anatomia ou alunos do curso de vários cursos, né. E aí em cada mesa ficavam 2 alunos e davam uma pequena explicação. Então, não era só olhar, assim. Então, e eles foram treinados, né, esses monitores, pelos alunos do projeto. Então, eles prepararam um roteiro, assim, de coisas importantes para eles comentarem. E a gente teve um retorno muito legal dessa ação, porque a gente fez uma pesquisa no final. E foi, assim, um retorno excelente, assim, a gente teve, né? Tipo, 98% das pessoas adoraram, assim, já sempre tem 1 ou 2% que... E muito, porque era 4 minutos, e daí muitos botaram assim, poderia ser mais tempo, e isso que eles ficaram contando, assim, com o total de mesas e de tempo que levava cada mesa, dava em torno de uns 45 minutos, né? 50 minutos. 50 minutos, então já era bastante tempo que eles estavam lá, e ainda assim eles queriam mais conteúdo, mais tempo pra gente explicar. Não ficou cansativo para eles esse método, né? Porque como eles iam mudando também, foram 12 mesas. Então, eram sempre uma coisa diferente. Não era muito tempo, então não ficava amassante, assim, foi super legal. Então, essa foi uma dos eventos que a gente organizou. E a gente fez também uma ação que as meninas apresentaram até no salão de extensão, que foi uma ação numa comunidade, que foi em conjunto com um outro projeto que já existe, da professora Adriana Bosmikik, que é na comunidade Orfanotrófio. Então, é uma comunidade já um pouco mais carente, assim, onde ela já leva, né, aulas de conteúdos gerais, assim. Ela costuma fazer atividade com as crianças, assim, fora do horário de aula. E a gente fez 2 dias, a gente foi lá, as meninas foram, e foi muito interessante também, assim. Só que a gente levou o conhecimento da anatomia sem levar as peças. Porque, é claro que levar a peça anatômica já é mais complicado a gente retirar daqui. Então, é uma coisa que já exige uma autorização, já é um pouco mais complexo por ser peças humanas. Então, a gente só levou, no caso, o conhecimento, as meninas prepararam um material com imagem, para eles colorirem, jogos. Então, foi super interessante, assim. E a nossa ideia, então, se a gente conseguir dar continuidade, assim, para o projeto, é continuar fazendo ações desse tipo, porque a gente considera, assim, os bolsistas também adoram essa coisa do ensino também, que a extensão é isso, né? A gente precisa aproximar mais o conhecimento que é produzido aqui com a comunidade. Até adicionando o que a Bianca estava falando sobre a ação na comunidade, que eles até perguntavam, no fim do dia que a gente ficou com eles perguntavam, vocês vão vir na semana que vem, a gente quer aprender. Aí a gente perguntava, sobre o que vocês querem aprender? E eles até falavam, sistema nervoso, sabe, sistemas mais complexos até eles queriam aprender, porque eles estavam interessados, eles gostaram daquilo, então eles queriam mais informação sobre aquilo. Então a gente vê que bacana que a gente foi lá, conversou com eles e isso já gerou um pensamento diferente na cabeça deles a ponto de querer mais informação sobre esse assunto. Tinha um retorno, aquela coisa, tu vai e leva informação. Tem uns que não absorvem, tem uns que não se interessam, mas a gente vê assim um interesse geral deles. Também queriam saber até coisas que a gente não... Como querendo saber sobre sexualidade, de repente até motivava neles interesses por outras partes que era um pouco ligado à anatomia, até dava ideias para a professora continuar com o projeto. E a anatomia tem a ligação direta, assim, com os cuidados com a saúde também. Então, a gente sempre procurava tocar nesses assuntos, assim, como, por exemplo, o fumo é prejudicial. A gente sempre procurava relacionar, né, o ensino da anatomia, o conhecimento dos órgãos, enfim, com mais a vida prática deles, assim, né? O que acontece. É sempre, porque eu tenho um parente lá que tem tal coisa, sempre tem... A gente chegou a comentar sobre, que a gente mostrou uma imagem do coração, daí explicou sobre o sistema cardiovascular, e elas relacionava com doenças cardiovasculares. Aí a gente falou alguma coisa sobre doença, sobre alimentação adequada, e daí eles comentavam, meu pai tem isso, meu pai já teve um infarto, isso e aquilo. Daí eles já linkavam com... Minha avó tem pressão alta. Minha avó tem pressão alta. Isso já relacionavam com coisas do dia a dia deles. E isso fixa muito. Então, para eles foi ótimo. Teu corpo tem 50 braços,
e ninguém vê porque só usa 2 olhos. Meu corpo é um grande grito e ninguém ouve porque não dá ouvidos. No próximo programa continuaremos falando sobre a ação de extensão, produção de peças anatômicas para exposição e divulgação científica. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 1h da Rádio da Universidade. Produção, Mariana Moraes e Dedes. Coordenação, equipe do Dedes. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau!